Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Então, nós definimos a soma de Riemann. Vamos então agora relacionar a soma de Riemann com a integral efetivamente, considerando uma função f de x, a plotagem da curva da função f de x em relação a x em um gráfico de duas dimensões. Vamos tentar agora aqui plotar a curva aqui f em relação a x. Trata-se de um gráfico em duas dimensões. Vamos plotar uma determinada curva e ilustrativamente vamos dividir a área compreendida sob a curva e limitada pelo eixo horizontal x. Vamos dividir da seguinte maneira: aqui nós temos x subíndice 0, nós temos x subíndice 1, x subíndice 2, até x subíndice i menos 1, x subíndice i, x subíndice i, e temos, vamos melhor escrever aqui, então nós temos aqui realmente fora de escala, x subíndice i mais 1, aqui, esse é o x barra, não, aqui o x subíndice i, e esse é o x barra subíndice i, esse ponto. E então, aqui ao longo da curva, nós temos, por exemplo, aqui x subíndice n maiúsculo, que é igual a b, e esse x subíndice 0 é igual a a. Ou seja, trata-se do intervalo de a até b, intervalo fechado. E o x subíndice barra, o x barra subíndice i, é o ponto médio entre o x subíndice i menos 1 e o x subíndice i. Portanto, esse ponto aqui. Então, nós temos aqui especificamente o f x barra subíndice i. Então, qual a proposta de Riemann? É dividir ou subdividir a área subentendida entre a curva e o eixo horizontal x em diversos retângulos, pois nós conhecemos, com base na geometria euclidiana em duas dimensões, nós conhecemos a expressão que designa e descreve a área de um retângulo, de um polígono regular do tipo retângulo, e nós sabemos que é base vezes altura. Então a área subentendida é composta aqui por diversos retângulos. A questão é que para cada retângulo nós temos um excesso e um déficit de área, um excesso e um déficit de área. Então nós podemos escrever essa área subentendida entre a curva e o eixo horizontal x como aproximadamente. Por qual motivo aproximadamente? Pelo fato de que nós estamos subdividindo em diversos retângulos e nós temos sempre uma área de excesso, uma excedência e aqui um déficit. Então isso aproximadamente é f de x barra subíndice 1 delta 1x mais f de x barra subíndice 2 delta 2x, ou seja, área da base vezes a altura é f de x barra subíndice i, e comprimento da base vezes a altura. Então o comprimento da base é esse intervalo xi menos x subíndice i menos 1. Então aqui nós temos mais f de x barra subíndice 3 delta 3x mais até
aqui f de x barra subíndice i delta subíndice i x mais até aqui mais f de x barra subíndice n maiúsculo delta subíndice n x. Muito bem, essa é a área aproximadamente. E por qual motivo aproximadamente? Pelo fato de que sempre há um excesso e um déficit, uma área que excede uma área em déficit, uma área em excesso, uma área em déficit para cada retângulo. Muito bem. Então, usufruindo, porquanto usufruamos, porquanto admitamos, porquanto consideremos as propriedades da geometria euclidiana em duas dimensões, sobre o cálculo da área de polígono regular, especialmente com relação ao retângulo, nós temos base vezes altura para encontrar essa área. Muito bem, vamos encerrar nesse ponto, retomaremos oportunamente finalizando essa definição. Muito obrigado a todos.